Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu, agora conversando com a nossa irmã Simone Silveira, de São Cepé também, esposa do nosso irmão Vitor, que é presbítero da cidade, né? E que desenvolvem esse trabalho pela direção do Espírito naquela cidade para que a vontade do Senhor seja feita, para que todos aqueles que Deus tem em eleição sejam alcançados. E hoje existem vários meios e estratégias, né, que o Senhor nos traz para que esse trabalho seja desenvolvido, para que dê maior, haja maior expansão, mais velocidade, né? E uma ferramenta muito utilizada são os materiais da editora Vento Sul, né? E eu gostaria, irmã Simone, que você compartilhasse um pouquinho da tua experiência de como você levou, né, o nome da editora, ser conhecida em toda a cidade, não só nos gentios, mas também nos nossos irmãos, né, de outras das denominações que receberam e acolheram muito bem, né? Como foi essa experiência para ti? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo e agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, né? E realmente eu estava ouvindo ali a gravação do Vitor, né? E Deus estava me trazendo a respeito dos nossos irmãos da denominação, né? Que esse é um trabalho assim que requer que a gente invoque muito o Senhor, né? Mas primeiramente assim eu queria partilhar que essa questão evangelística é algo assim que a gente precisa ter muita dependência do Senhor. Às vezes a gente diz assim, o evangelismo tu vai lá, dá um cartão, Só que não foi essa visão que Deus deu para a igreja do Senhor Jesus, né? De que um cartão faz a obra, né? Mas a gente precisa depender do Senhor, porque cada cidade Deus trabalha de uma forma, e eu percebo que cada membro do corpo todos devem evangelizar, né? Todos foram chamados, mas tem os que são evangelistas mesmo, é o perfil, né? O ministério. E eu vejo assim que Deus usa cada um de uma forma. Embora todos tenham a criatividade, Deus dá a sabedoria, o discernimento, sempre é diferente um do outro. E quando eles se reúnem, o compartilhar é muito grande, né? Então, assim, é com muita abundância que Deus faz isso, né? E eu vejo, assim, que cada um tem um perfil, né? E eu nunca tinha trabalhado, assim, com os irmãos da denominação, até já havia tentado trabalhar, né? E nunca se abria essa porta. Era uma porta assim que estava meio trancada na cidade, né? Todos os lugares, assim, a gente fez trabalho no comércio, nos bairros, hospital. O presídio também não entrou lá ainda também, né? Mas assim, essa parte das denominações, assim, era muito difícil, porque a cidade não é grande. E eles têm tipo de uma... não digo rivalidade, mas é uma coisa assim, tipo, cada um na sua igreja, né? Então era sempre muito difícil, eles nem recebiam a gente assim para a gente falar do material. E aí a gente orou por um bom tempo, porque essa parte a gente não estava conseguindo entrar assim. E aí foi que um dia o Senhor falou que o problema não estava neles, né? O problema estava em mim, né? Por causa que eu era muito arrogante, por ter toda essa abundância de material, né? E eu não passei por outra igreja antes da do Senhor Jesus Cristo, e eu não sabia como era, né? Então, quando eu fui assim uma vez, eu confesso que eu julguei tudo aquilo, eu achei um absurdo, assim, fiquei muito apavorada, né? Eu dizia assim, mas essa gente não conhece Jesus, né? Porque eu só conheci o evangelho do reino já, né? Então, de denominações assim eu não tinha passado, só em outras coisas, tipo essas umbandas, essas coisas assim, né? Então aquilo eu fiquei muito chocada, assim, né? E aí ali endureceu o meu coração contra os irmãos. Mas eu não sabia que tinha essa resistência. Eu sabia que eu julgava eles e coisas, mas eu até nem achava aquilo tão mal, porque eles estavam tão errados diante de mim, né? Misericórdia. E aí quando o Senhor me revelou, assim, porque a gente orando, né?
5 anos já fazendo trabalho que toda a cidade já quase conhecia editora, a gente já entrava em várias coisas, né? A gente faz trabalho de rodeio, a gente faz trabalho de feira, a gente faz trabalho feira do livro, expofeira, sabe? A gente já fez muitos trabalhos nas lojas, né? Exposição na frente das lojas também. E ali não rompia. E aí o Senhor me disse que o problema não estava neles, o problema estava no meu coração. Na resistência de entender que eu não estava lá para tirar eles de lá ou querer mudar eles, né? Mas eu só tinha o trabalho de levar comida para os meus irmãos e liberar o espírito em oração para que Deus conclua a obra que Ele quiser no coração de cada um, né? Então, quando Deus me expôs assim dessa arrogância, né? Foi algo tão forte assim que eu aceitei aquilo, me humilhei, sabe? Orei, até fiquei mal assim uns 2 dias, né? Mas eu acho que o Senhor recebeu o meu pedido de perdão, porque logo depois daquilo ali já rompeu com as denominações, né? Então, houve um evento onde eles nos chamaram e permitiram que a editora participasse, né? Que o coordenador deste evento é o pastor Natanael, da Assembleia de Deus. E lá a Assembleia de Deus é bem tradicional, assim, sabe? Aquela tradicional, porque tem umas outras assembleias agora que eles usam calça. Não, essa é super tradicional que coordena, né, o evento. E aí ele disse, se der certo e a gente se agradar, tu vai poder participar de outros, né? Senão tu é a primeira e a última vez. Eu disse, ai Deus, é agora, né, então. E aí eu orei para o Senhor e só disse para o Senhor, assim, ó, que Ele manifestasse essa humildade no meu coração, porque eu não tinha, né? Porque aí lá naquele dia foi tão interessante que eu comecei a ver realmente a arrogância que eu estava no meu coração por conhecer essa palavra como a gente conhece, né? Isso é um conhecimento sem a vida, né? Porque eu não tinha vida de olhar para eles, nem para julgar e nem para ter pena, simplesmente olhar para eles para fazer o que Deus mandou, levar o pão. Porque eu não tenho que sentir nada por eles, se eu tenho pena ou não tenho pena. Eu tenho que só obedecer ao Senhor sem pareceres. E ali Deus rompeu naquele dia, né? Depois acabou o evento, muitos pastores compraram os livros para ver se os livros eram bons e se eu ia continuar no evento, né? E aí eu disse, amém, Senhor. Eles têm o direito de gostar e de não gostar, mas eu quero estar à disposição dos meus irmãos sempre, né? Sem julgar mais eles e entender que foi tu que botou eles ali. Aí um dia eu vi numa ministração, né? Se o irmão está lá naquela mesa, foi Deus que botou ele naquela mesa. Aprove a Deus nos colocar nessa mesa também. Não é porque a gente quis que a gente está aqui, né? Então eu estava sendo muito arrogante mesmo, né? E aí passou E as pessoas sentem, né? Por mais que a gente pense que está tentando fazer, as pessoas sentem o que a gente, se a gente está julgando, se a gente está desprezando elas sentem aquela dureza, forma. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca, mas elas sentem aquele sentimento, né? Aquela coisa ruim, assim, de se sentir superior, né? É exatamente isso que eu aprendi nessa lição. Porque, tipo, o pastor e esses outros pastores, eles tinham medo do meu trabalho. Porque o meu trabalho era uma ameaça para eles. Porque quando eles olhavam para mim, eu não enxergava isso. Eu só fui enxergar quando Deus me mostrou. Mas quando eles olhavam para mim, eles enxergavam o que estava no meu coração. Porque, tipo, veio aqui para tirar as ovelhas daqui, né? E era o que eu pensava que eu ia fazer, entendeu? Vamos encher a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse horror de gente aqui na Assembleia, né? Nossa, e aquilo gerava uma insegurança para eles. Porque eu era uma ameaça para eles, entende? Não era o que eu vestia, porque mesmo assim eles são tradicionais na vestimenta, em tudo, mas eu vi que aquilo ali eles nem se importavam, mas eu tentava sorrir para eles, e hoje eu sei que eu sorri assim, forçado, falsamente, para agradar eles, para eles comprar o material, né? E não é isso que Deus quer. Hoje é diferente, e foi tão interessante que quando eu me humilhei para o Senhor, eu não sinto hoje eles com aquela opressão, sabe? Eles chegam perto de mim, eles vão na livraria, eles mesmos vendem uns para os outros, e é tudo natural, assim. É leve agora. Eles se sentem à vontade, sabe? E aí passou um tempo e aquele pastor da Assembleia me procurou e disse, olha aqui, guria, eu só vim aqui para te dizer uma coisa, ó, que
essa editora vai continuar, tá? E aí não vai mais ter mais outras livrarias no evento, vai ser só a editora Vento Som. Eu disse, meu Deus, Senhor, obrigada, né? E aí, daquele dia em diante, assim, até as esposas dos pastores começaram a vir conversar e começaram a se abrir, contar as dificuldades e levar o CD. Olha, gente, aquilo mudou, assim, ó, da água para o vinho. Exatamente quando Deus conseguiu me expor para mim mesmo e mostrar para mim que o conhecimento sem aquela vida, eu estava enganando só a mim, porque até os meus irmãos estavam opressivos por estar na minha presença, né? Então, isso é muito importante, irmãos, né? Esses comentários que tem, né? Às vezes os irmãos, eu fui trabalhar em denominação, tinha isso. Isso é desnecessário para nós, porque a gente sabe que eles não têm a visão. Então, tudo que eles fizeram lá não nos pertence nem comentar, porque não tem cabimento para nós isso, entendeu? Então, é claro que eles vão fazer lá, porque é a forma deles lá, entende? A nossa função é respeitar os nossos irmãos, amar eles, e a forma de liberar esse amor para eles é levando a comida. Mas de uma maneira, irmãos, que eles não se sintam opressivos com nós. Eles têm que se sentir livres, né? Libertos, assim, daquele povo. Eu tinha eles como religiosos e eu era religiosa e legalista perto deles. E aquela opressão que estava em mim passava para eles. De repente, eles nem discerniram, assim como Deus me mostrou. Mas eles sabiam que tinha uma coisa ruim naquela irmã, né? Que não, eles não aceitavam aquele material, né? Porque, tipo, o material podia ser bom, bonito, as capas, tudo. Mas tu olhava para a pessoa, não era legal, né? Então, esse foi um trabalho muito rico e até hoje a gente está fazendo esse trabalho já pelo 4º ano. E neste ano o pastor declarou assim publicamente, né? Até eu fiz uma gravação, mas não consegui, eu não sei muito bem ainda como gravar, mexer, né? E aí não gravou assim, mas ele declarou que a editora veio para acrescentar na vida dele, né? E na igreja também da Assembleia e pelo que ele falou, assim, ele disse que em breve as coisas vão mudar ali, que ele tem certeza que toda a igreja vai estar desfrutando do material da editora Vento Sul, né? E ele disse que na vida pessoal dele está mudando coisas com o livro Ramo Digno da Seiva, que ele é fã do livro, né? E na vida da igreja também, porque as palestras que ele tem semanais, ele diz que está usando aquele livro, né? Para liberar para a igreja, né? Então isso é muito gratificante, sim, porque pensa que se a gente não tivesse esse material, né? Pensa que tu vai no mercado sem um Boa Nova, tu vai numa loja sem um folder da editora, uma oração do Novo Nascimento. Eu até queria avisar, assim, ó, que esses eu penso assim no meu pensar, né? Pode que não, eu creio que todas as igrejas assim deveriam ir mais para a rua, sabe? Porque a gente tem que pegar esse alvo, assim, que é o gentil. Né? A gente não pode ficar assim... Tem uma palavra lá em Lucas que diz: se eu amar somente aqueles que me amam, qual é a recompensa, né? Então, os irmãos que já estão com nós, eles já estão. Né? A gente tem que amar o que está lá fora também. Né? A gente tem que pensar nisso, que toda essa abundância, todo esse material eu desfruto, tu desfruta, mas tem gente lá fora que precisa conhecer esse material. E tem um porém também, que tudo que nós recebemos também não é nosso, porque foi Deus que deu, né? Então a gente também não pode prender isso, né? Porque não é nosso, e qualquer um de nós nunca nós iríamos pensar em ouvir essas coisas, em poder ter essas revelações. Então mesmo a visão que nós recebemos também não é nossa, né? É de Cristo, da prova Deus nos dá. Então Deus, ele quer isso, que nós vamos fluir com esse canal, ter esse amor aos perdidos, né? De levar quem o Senhor, Deus com certeza vai direcionar, vai dirigir nas cidades, né? Agora a gente não pode mais bloquear, como você falou, né? Às vezes a gente fica ali só nos nossos irmãos e compartilha aqui. É importante, né? Nós ajudarmos os irmãos a crescer em vida. Mas não é só isso. Tem os gentios, tem os nossos irmãos também das denominações que precisam acessar essa verdade assim como nós, né? Porque nada é nosso, né? Tudo é do Senhor.
Tudo é do Senhor. E eu até quero, assim, falar sobre esse trabalho da rua, assim, com as tendas. E isso, se todas as cidades tivessem, né? Eu creio que Deus ia fazer um mover muito grande, muito rápido. Porque eu fiquei muito feliz quando eu vi que o irmão Luciano, lá de Chapecó, né? Ele também decidiu pôr a cara a tapa, né? Foi para a rua. E eles hoje estão tendo experiências incríveis, assim, maravilhosas. Eles voltam renovados, né? Porque quando tu dá, tu recebe. Porque com Deus é dando que se recebe. Então, tudo isso que a gente ganhou do Senhor, se a gente não levar, vai morrer contigo, vai morrer dentro de ti. Né? Vai morrer, porque tu não está regando, né? Tu não está edificando com aquilo que tu ganhou. Mas se eu prendo dentro de mim aquilo, se eu limito o espírito de levar avante essa obra e aquilo, eu vou morrer, porque aquilo que Deus me deu é uma porção diária e não é só para mim, né? E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Ficar um pão mofado, né? Não um pão vivo. Tá lá, tá mofando, né? Amém, irmãos. Nós vamos ficar por aqui. Agradeço aqui a presença da nossa irmã de compartilhar essa experiência, né? Que é muito rica. Inclusive, esse tema foi ministrado no Aperfeiçoamento dos Santos, né? Para quem quiser acessar. E é algo assim que já foi ministrado e que está escrito na palavra, né? Jesus disse quando ele fez a reunião, né? Ele disse que tinha que levar primeiro para os que já eram cristãos, oportunizar, e depois, se eles não quisessem, para os gentios, né? E Paulo fazia isso. Ele ia nas sinagogas, nas cidades, e depois ele ia levar a palavra para os gentios, aqueles que nunca ouviram falar nada, né, do Senhor. Então é algo que nós precisamos aumentar o nosso campo de visão, né? Tirar, a gente tá como umas viseiras, né? Tirar aquelas viseiras que é o Senhor, que o trabalhar do Espírito, né, nas nossas vidas, e ver que Deus tem todo uma obra, muitas pessoas para alcançar, e apenas nos dispor, né? Que é isso que o Senhor... Ótimo. Tem um material ótimo que eu quero deixar de indicação, que é o livro Sinais Seguem a Fé. Eu creio que todos os irmãos deveriam ler aquele livro, né? É o nosso dia a dia, evangelismo no trabalho, no mercado, na loja, porque ali fala como Jesus evangelizou. De todas as formas está ali. E as escolas do reino também, vai específico naquelas que falaram sobre evangelismo, o aperfeiçoamento dos santos, né? E na TV Menorá por assinatura, coloca em todas as mensagens que falam sobre os materiais da editora. Gente, ali está tudo, exatamente até dito como ir, como fazer, o que falar. Tudo certo. E se você levou um sim, ótimo, mas se você levou um não, ótimo também, né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Nosso intuito o que Deus quer de nós apenas que nós vamos levar. Quem faz, quem dá o resultado, talvez, eu já vi várias pessoas que numa hora disseram não, dali 2, 3, 4 anos ou muito mais, de repente aquela semente floresceu e se abriram e se entregaram para o Evangelho. E também a gente tem que entender que tem pessoas que elas só vão se abrir para o Evangelho depois que a igreja subir, né? Só depois que tudo que ela ouviu já foi falado, já aconteceu, aí que ela vai, desprezei, tinham me falado, tinham me empregado, tinham entregado para mim um material, então a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos corações. A gente tem que semear, né? Porque é Deus que dá o crescimento. Então nós ficamos por aqui, irmãos, que Deus te abençoe. Então não esqueça, vamos levar e propagar essa verdade. Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.